Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim, que seja tudo bem com você, com sua família, todo mundo aí da sua casa, tá bom? Em aulas anteriores falamos sobre cartoon, charge, muita coisa boa. Na aula de hoje nós trataremos sobre pontuação. A pontuação na escrita é algo fundamental para os estudantes, tá? Vocês vão fazer concursos, vão fazer provas públicas, vão precisar preencher formulários, então a pontuação, gente, ela é fundamental para um estudante, seja ele de língua portuguesa, seja ele de direito, seja ele de enfermagem, qualquer que seja a área, a pontuação ela vai ajudar muito esse profissional a se dar bem no ramo que ele escolheu para sobreviver ou para viver, tá bom? Então vamos tratar sobre pontuação. Antes de tudo, gente, olha, você quer ganhar um livro? Eu tenho Contos entre Gerações, Poemas entre Gerações e Crônicas entre Gerações. São livros doados por dois escritores que moram aqui em Parnaíba, o Benedito Lima e Amparo de Carvalho. Então são dois tanto poetas, quanto contistas, quanto cronistas, tá? Então eles escreveram essa obra que foi organizada pelo imortal Cláudio Ciarline e José Luiz de Carvalho. Então o que você vai fazer para ganhar um desses livros? Muito simples, terminou essa aula, entre em contato comigo, só isso. Você ganha um livro, tá bom? Aqui está meu contato, meu WhatsApp, estou apontando para vocês, olha, e o meu Instagram, tá bom? Então vamos para a nossa aula, vamos lá? Bem, antes de tudo, quero mostrar para vocês que problemas com pontuação qualquer pessoa tem, tá? Seja ela uma pessoa que tenha um certo estudo, uma certa graduação ou não. Por exemplo, eu trago aqui um texto dessa atriz brasileira, que é uma ótima atriz até, é a Tayla Ayala. Mas olha só como é que ela descreve esta frase, tá? Então, ela diz: loucos e poetas vivem num mundo diferente. Tudo é visto e entendido de ponta cabeça na contramão. Contramão também está errado, tá bom? Não tem um hífen. Mas você tem aqui, olha, esta vírgula, um problema de pontuação. A gente vai entender que a vírgula, uma das regras dela é que você não pode separar o sujeito do seu predicado, tá? Então você não pode separar um carro, tá bom? Sem que ele perca a sua função. Então, da mesma forma aqui, foi o que aconteceu com a Tayla Ayala. Ela disse, olha, loucos e poetas, vírgula, não tem vírgula, loucos e poetas vivem num mundo diferente. Tudo bem? Só para demonstrar para vocês. Um outro exemplo que eu trago também de problema de pontuação, olha só nessa capa do filme do Renato Aragão, né? Didi, o Cupido Trapalhão. Então, Didi, o Cupido Trapalhão, isso aqui é uma explicação de quem é Didi, isso aqui é um aposto. Merecia uma vírgula aqui, tá bom? Aqui logo após Didi. Então, um probleminha de pontuação na capa desse filme. Para mostrar para vocês que é bem corriqueiro erros de pontuação. Olha essa placa: proibido bicicletas fumar cães. Imagine você vai para uma área arborizada, uma praça, por exemplo, e encontra essa placa. Proibido bicicletas fumar cães. Gente do céu, o que essa placa está nos dizendo? Por acaso você já viu uma bicicleta fumando cães? Isso é possível? É o que a placa está dizendo, por falta de uma adequada pontuação. Certo? O emprego da vírgula após bicicleta, após fumar, certo? Ou então a construção com outras palavras. É proibido andar de bicicleta, passear com cães e fumar, por exemplo, tá? Seria uma outra construção para essa placa. Mas do jeito que está aí, está dizendo proibido bicicleta fumar cães. Alguém imaginou como seria uma bicicleta fumar cães e ele fez o desenho para nós. Olha só, aí, uma bicicleta fumando um cão, um cachorro, e isso é proibido, por isso o X aqui, tá bom? Olha só como problema na pontuação leva para outros entendimentos totalmente incoerentes, que não tem nada a ver com aquilo que se propôs falar a placa, o anúncio. Bom, quando nós falamos, pessoal, nós não dizemos apenas palavras, mas nós gesticulamos, expressamos gestos, acenos, nossa face se movimenta, nossos olhos brilham, certo? A forma de gesticular a boca, a posição das mãos,
tudo isso coopera com a linguagem, com aquilo que você falou, tá? A linguagem oral, para que venha o entendimento para o interlocutor. Quando alguém está diante de você conversando, você não está prestando apenas atenção no que ele está dizendo, mas em tudo isso, na mão dele, no olho, certo? Tudo isso coopera para o entendimento do texto. Na escrita nós não temos isso. Na escrita cabe a pontuação. É a pontuação que vai nos dar essa marca, essa coerência, fazer essa coerência, certo? Que o entendimento seja de fato compreendido pelo leitor daquele texto. Por isso é que é importante se fazer uma boa pontuação. Eu não gosto de fazer correções de monografias, mas vez por outra, algum amigo, algum colega me pede. E uma vez eu fui fazer uma correção de monografia de uma aluna que estava concluindo a psicologia. E, olha, eu tive que ligar diversas vezes para ela, porque as construções frasais dela eram sem sentido. Foi uma verdadeira dor de cabeça para mim, porque ela não conseguia colocar no papel aquilo que ela pensava, né, o que era mais adequado para ser escrito naquele texto. Então, quando a gente vai escrever, a gente tem que pensar no leitor. Será se ele está compreendendo o que eu digo? E isso é possível através de uma boa pontuação. Não podemos abrir mão da pontuação, tudo bem? Nesta aula nós vamos ver 3 casos, né? Vamos ver o emprego do ponto, dos 2 pontos e da vírgula. Na aula seguinte, veremos outras pontuações, além de um pequeno exercício. Tudo bem? Vamos lá? Como eu falei para vocês, a pontuação ela é necessária para que haja uma coesão, uma ligação adequada entre as palavras daquele texto e que traga um sentido, uma coerência para o texto, tá? Uma coerência interna do texto. Veja, eu peguei isso aqui também de uma rede social, tá? E olha só o que está escrito. Tô vendendo meu filho, não usa mais, valor R$150, entrego. Gente do céu, o que essa pessoa quis dizer aqui? Não dá para entender quase nada. No primeiro momento, dá para você entender até filho. Olha, tô vendendo meu filho. Ela usa uma expressão, oral, né? Gramaticalmente você deveria escrever estou, mas tudo bem, é numa internet sem um problema. Mas estou vendendo meu filho. Por falta de pontuação, ela está dizendo que o filho que ela teve, o filho dela, estará à venda. Ela quer vender, ela quer algum dinheiro pelo filho dela. Olha que problema. Veja o quanto é sério usar adequadamente uma pontuação. Obviamente que ninguém vai acreditar que ela está vendendo o filho dela. Por que razão? Por fator externo. Primeiro que no Brasil isso não acontece, né? De mães venderem os filhos, né? Ou pelo menos não é para acontecer. Isso é crime, isso é uma coisa horrível, tá? Isso é um crime. Então, por esse fator externo, a gente sabe que ela não está vendendo nas redes sociais o próprio filho. O fator interno é a questão da pontuação. Se você observa a estrutura frasal, não tem pontuação alguma. Então, logo você imagina que ela não sabe usar a pontuação. Tudo bem? Então, essas 2 questões nos explicam que, na verdade, ela não está vendendo o filho dela. Está vendendo qualquer outra coisa, mas não é a criança que ela teve, né? Bom, vamos começar com o ponto. 3 funções para o ponto. A gente chama também de ponto final, né? Bom, o primeiro é que o ponto ele indica o final de uma frase declarativa. Essa frase vai fazer uma afirmação, ela afirma, seja de algum modo positivo ou negativo. No caso aqui, olha, gosto de sorvete de goiaba, ponto. Gente, toda frase que você escrever sendo declarativa, ponto. Não gosto de ir ao cinema, ponto. É necessário fazer isso, tá? A regra diz que é necessário. Então, por exemplo, você vai fazer uma prova do IBAMA ou da Polícia Rodoviária Federal, digamos, vai fazer uma prova e há uma prova dissertativa ali, você vai fazer uma redação. Se você não pontuar, você vai perder muita coisa, muita pontuação, tá? Pode até correr o risco de ser desclassificado. Tudo bem? Então, esse é o primeiro
função do ponto em frases declarativas, seja positiva, como é o caso aqui, gosto de sorvete de goiaba, ou negativa, não gosto de sorvete de goiaba, ponto. Bom, serve também para separar períodos. O que é período? Período, gente, é uma oração, tá? E uma oração, ela apresenta um verbo. Eu tenho aqui, olha, fica mais um tempo, ponto. Ainda é cedo, ponto. Então, eu tenho fica, o primeiro verbo, que marca a primeira oração, marca o primeiro período. E eu tenho ainda é cedo, o marca a segunda oração, portanto, fecha o segundo período. Então, o ponto serve também para separar períodos, tá? Fica mais um tempo, ponto. Ainda é cedo, ponto. O terceiro exemplo que a gente trabalha com o ponto é para abreviar palavras, tá? Avenida, AV, ponto, certo? Página, P, ponto, e assim por diante. Essas são as funções do ponto, né, que nós costumeiramente falamos ponto final. Bem, e os dois pontos? Também tem algumas regrinhas para a gente observar. Primeiro que ele é utilizado, gente, para uma citação direta. O que é uma citação direta? É quando o narrador ou aquele expositor do texto abre espaço para a voz de uma pessoa. A voz direta. O que aquela pessoa falou? Eu vou agora descrever no meu texto as palavras dela ipsis literis, da forma como ela falou, da forma como ela escreveu em algum lugar. É o caso aqui, quando eu digo assim, ó, como já dizia Vinícius de Moraes, dois pontos. Ou seja, eu estou iniciando a citação direta e faço isso a partir de dois pontos. Depois vem a citação direta. Que o amor não seja eterno, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Tudo bem? Percebeu? Então, em citações diretas, tá? Antes da citação direta, você usa dois pontos. Também você usa dois pontos, pessoal, para indicar a fala de personagens. Você que está acompanhando comigo aqui as nossas aulas, sempre eu indico livros. Eu espero que você já tenha lido 1, 2 livros aí que eu já indiquei para vocês. E vocês vão perceber que naqueles textos, em geral, são romances que eu apresento. Então, você tem a voz do narrador, isto é, quem conta a história. Às vezes, quem está contando a história é um próprio personagem, né? É o narrador-personagem. Outras vezes, não. Mas o fato é que o narrador, ele deixa de contar a história para que uma outra personagem, ou para que uma das personagens fale além dele. É o que acontece aqui, olha. O aluno respondeu, dois pontos. Na outra linha, travessão, parta agora. Ou seja, quem estava narrando aqui, ó, o aluno respondeu, era uma pessoa, era um narrador. E ele abriu espaço para que o aluno dissesse o que o aluno queria falar. Parta agora, ou seja, vá embora agora, não quero papo contigo. Tudo bem? Então você usa também dois pontos nessa situação. Trago aqui até um exemplo um pouquinho maior, quando diz assim, ó, Margarida entrou em casa e viu sua mãe, que estava sentada em uma poltrona folheando uma revista. Ponto. Sem dizer nada, vírgula, dirigiu-se à cozinha. Ponto. A mãe a interpelou. Dois pontos. Então tem um narrador contando a história e agora ele vai dar espaço para a mãe poder falar. Então o que a mãe diz? Com quem você esteve? Tudo bem? Por que ele fez isso? Porque ele abriu espaço, olha, dois pontos, abriu espaço para a personagem falar. Tudo bem, pessoal? Bom, eu também vou usar dois pontos antes de aposto. O que é aposto, gente? Aposto são expressões, são palavras que especificam ou explicam um termo anterior. Tem um termo, uma frase ou uma palavra e ela precisa ser explicada. Então, logo após, logo depois, vem uma explicação sobre essa expressão ou sobre essa palavra. Isso é um aposto. Veja só. Então, você tem, emprega os dois pontos antes do aposto. Este é o problema. Dois pontos. Não sei jogar. Percebe? Este é o problema. Que problema é este? Não sei jogar. Não sei jogar, gente, explica o que é o problema. Então, isso aqui, não sei jogar, é o aposto,
tá? Por isso eu tenho aqui, ó, 2 pontos antes. Na outra frase, eu conquistei o que desejava, 2 pontos. O que é que eu desejava mesmo? Agora eu vou explicar. Um bom emprego. Então, um bom emprego explica o que eu desejava. E isso é um aposto, um bom emprego. Por isso, eu tenho antes dele, eu estou apontando para vocês, olha, 2 pontos. Tudo bem? Olha só esse coleguinha aí, está em sala de aula, né? Aí a professora passou uma redação para ele. E ele começou, como foram minhas férias? 2 pontos. Ele vai dizer, olha, fiz vários amigos, ele está explicando como foi as férias dele, percebe? Vírgula, corri pelo campo, vírgula, joguei futebol, vírgula, viajei todo mundo, será se ele viajou todo mundo mesmo? Vírgula, escalei montanhas, será se ele fez isso? Vírgula, ganhei prêmios, reticências, ou seja, reticências tem mais coisas que ele fez. E tudo isso no mesmo videogame. Agora aqui explica, não é? Como é que ele ganhou o mundo todo? Como é que ele escalou montanhas, né? No videogame, tudo bem? Então, aqui também nós temos o emprego dos 2 pontos, justamente porque essas orações aqui, elas explicam as férias deste aluno. Esta charge. Para quem acha que acessibilidade é coisa de cadeirante, não é, viu, gente? Olha só, uma mulher com um carrinho de bebê, né? Um homem carregando uma mala, certo? Pesada. Então, como é que vai subir isso aqui? É trabalhoso, né? Um senhor, uma pessoa obesa, né? Acima do peso. Então, tudo isso é dificultoso para as pessoas. Então, tem aqui, ó, acessibilidade, 2 pontos. Um direito de todos. Um direito de todos explica o que é acessibilidade. Um direito de todos é aposto, portanto, antes dele vem 2 pontos. Olha só. E aqui temos as pessoas com a sua facilidade agora, né? Com a rampinha descendo e outros subindo. Bom, o emprego da vírgula. Gente, dentre os sinais de pontuações, o que tem mais casos é a vírgula. Então, geralmente, causa muitos probleminhas porque são muitos casos. Eu trouxe alguns para a gente analisar aqui, os mais comuns, tá? Então, deixa eu dizer logo para vocês que a utilização da vírgula, como a gente já viu antes, mas só para ratificar, ela é muito importante. Se você aplica de maneira inadequada ou deveria colocar a vírgula ali, você não põe a vírgula, você causa um problema de sentido, tá? Olha só essas 2 frases. Devagar, quebra-molas. Imagina uma placa de trânsito. Devagar, quebra-molas. Então, o que o leitor, o que o motorista vai entender? Opa, eu tenho que diminuir a aceleração, porque há um quebra-molas e posso ter algum problema no meu carro. Então, ele desacelera ali, tudo bem? Agora, quando eu tenho uma frase, uma placa de trânsito sem a pontuação, sem a vírgula aqui, olha, devagar quebra-molas, então o que o motorista vai pensar? Se eu for devagar, vai quebrar a mola do meu carro, eu tenho que acelerar. E aí causa até um problema, né? Porque vai ter o quebra-molas ali e ele vai passar até por um acidente, tá? Então é complicado. Veja, um emprego de uma vírgula muda todo um sentido, toda uma situação, tá bom? Veja o quanto isso é importante. Vamos ver as regrinhas. Primeiro eu vou trazer 2 regrinhas que você não deve usar a vírgula, tá bom? Bom, a primeira aconteceu com aquela atriz que eu apresentei para vocês, tá? Ela fez isso aqui, ela usou uma vírgula após um sujeito e antes do predicado. Tá? Então você não deve usar a vírgula entre o sujeito e predicado, como está nesta frase, ó, Pedro, vírgula, é um bom jogador. Não, está errado. É direto, Pedro é um bom jogador. Não há pausa, tá? Então, essa vírgula que ela está incorreta. Da mesma maneira, sua empresa, vírgula, tem um marketing interessante. Não, sua empresa tem um marketing interessante. Ok? Aqui não há esta vírgula. Por quê? Você não emprega vírgula entre o sujeito e o predicado. Em outra questão também, que você não pode usar a vírgula, é entre o objeto e o verbo, tá? Olha só as 2 situações que eu trouxe. Entregarei, vírgula, 2 novas escolas esta semana, ponto.
Veja, essa vírgula ela está incorreta. Por quê? Entregarei é o verbo. Quem entrega, entrega algo. Veja, o algo é o complemento. Duas novas escolas é o complemento de entregarei. Está ligado, não tem condição de ter esta vírgula aqui que eu estou apontando para vocês. Essa construção está errada. Dei uma rosa à sua irmã. Ora, quem dá, dará algo a alguém. O que ele deu aqui? Uma rosa. Para quem? A quem mesmo? A sua irmã. Veja, há uma construção direta, não há pausa. Dei uma rosa à sua irmã. Portanto, o emprego dessa vírgula está inadequada. Bem, a vírgula era usada, pessoal, para separar vocativo. Professor, o que é vocativo? Nada mais é do que um chamamento. Tá? Quando você está com fome, mãe, estou com fome, esse mãe é um chamamento, tá? Então, logo após esse chamamento, você aplica uma vírgula, tá? Ou então depende da posição que você colocar. Estou com fome, mãe. Veja, estou com fome, vírgula, mãe. Precisa fazer a separação do vocativo por vírgula, do restante da frase. O tempo, meus amigos, olha só, estou conversando e chamando meus amigos. O tempo, meus amigos, é o que nos confortará. Então, tem um vírgula antes e depois. Porque o vocativo está no meio da frase. Se ele estivesse no final, eu teria só no início. O tempo é o que nos confortará, vírgula, meus amigos. Percebe? Ou então, meus amigos, vírgula, o tempo é o que nos confortará. Tudo bem? Deu para entender? Então, sempre vocativo, olha, assim, Maria, não posso mais acreditar em você. Ou seja, eu estou chamando Maria, chamando a atenção dela, conversando com ela. Vocativo, entre aspas, entre vírgulas. Tudo bem? Olha aqui, para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo, o garotinho diz. Mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria, na tristeza. O que um sapo faz por você? A mulher adulta, né? A pessoa adulta fala para ele. Ele diz, não tenho amigos por interesse, minha senhora. Olha que coisa interessante, não é? Aplica uma certa lição de moral, a questão de dizer, olha, eu tenho amiga por amor, por companheirismo, não é? Então, bem interessante esse texto. E nós temos aqui, olha, minha senhora, ou seja, isso aqui é um vocativo, por isso aqui antes, olha só, estou apontando para vocês aqui, há empregado uma vírgula. Tudo bem? Bom, também serve para separar aposto. A vírgula serve para isso. O aposto nada mais é do que uma explicação de um termo ou de uma expressão anterior. Valdirene. Quem é Valdirene? Minha prima de Natal. Olha só, minha prima de Natal explica quem é Valdirene. Portanto, minha prima de Natal é um aposto. E como aposto deve vir entre vírgulas. Olha só. Tudo bem? Júlia, a apresentadora do programa Virar Aqui. Então, Júlia é uma pessoa. Quem é ela? A apresentadora do programa. Isso aqui é o aposto. Explica quem é Júlia. Portanto, é entre vírgulas. Pessoal, também serve para separar os adjuntos adverbiais, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Quando chegar da praia, vírgula, procurarei por você. Isto é, esse quando chegar da praia dá uma ideia temporal, tá? Os adjuntos adverbiais indicam circunstâncias, lugar, tempo, não é? Então, é o caso aqui, ó. Quando chegar da praia, vírgula, procurarei por você. Os políticos, vírgula, muitas vezes são mentirosos. Percebe? Então, muitas vezes, um adjunto adverbial. A frase, os políticos são mentirosos. Mas dentro dessa frase eu coloquei o adjunto adverbial, por isso vem entre vírgula. Bom, a vírgula também, pessoal, serve para separar elementos de uma mesma enumeração. Vou precisar de farinha, vírgula. Lembra da placa que a gente analisou? Proibido bicicletas fumar cães? Faltou isso aqui. Lá é enumeração. Faltou isso aqui. E a pessoa que fez a placa errou, não é? Então, vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Contrato assistentes, vírgula, analistas, vírgula, estagiário, ponto. Percebe? Então, quando você estiver diante de uma enumeração, use a vírgula que vai dar tudo certo. Traga picolé de uva, groselha, morango, coco, tudo separadinho por vírgula.
Bem, novamente o Armandinho, né? Diz assim, olha, ele sempre conversa com o adulto, né? Não é só ciências, né? História, veja, ciências, vírgula, história, português, vírgula, matemática, ele usou reticências, tá? Então ele está, aqui é numeração, olha, por isso que ele está colocando vírgula, e aqui reticências, porque tem mais disciplinas, mais matérias para ele falar. Tem os amigos, vírgula, as brincadeiras, vírgula, os professores, reticências, percebe? Então ele está enumerando, por isso é que ele aplicou a vírgula. A gente aprende muito mais coisa na escola. Bom, também a vírgula ela serve para isolar o nome do lugar da indicação de datas. Veja, você vai escrever uma carta, tá? Um e-mail, você quer, enfim, Goiânia, vírgula, 1º de novembro de 2016. São Paulo, vírgula, 16 de abril de 1952. Ou seja, você isola o nome do lugar de datas, tá bom? Fique atento para isso. Uma outra coisa bem interessante, muito usada na poesia, na música, tá, pessoal? Para não ficar assim uma coisa repetitiva, a vírgula ela serve para marcar a omissão de uma expressão ou de uma palavra que já foi falada antes, tá? Então tem assim, olha, ele gosta de fazer academia. Eu poderia dizer assim, ó, eu gosto de comer. Mas percebe? Para que essa repetição do mesmo verbo numa frase tão curta? Então fica bem elegante, bonito. Ele gosta de fazer academia, vírgula. E eu, vírgula, de comer. Ponto. Eles querem futilidades. Ponto e vírgula. Nós queremos arte. Pode ser escrito assim? Pode, sem problema. Mas evite a repetição, principalmente quando fazer uma redação para o Enem, por exemplo, né? Alguma prova, algum concurso público, evite a repetição. Tá? Então fica assim, olha, eles querem futilidades. Nós, vírgula, arte. Olha aí, fica chique, elegante, não é? Muito bacana. Bem, pessoal, por hoje a gente fica com essas explicações sobre o emprego do ponto, dois pontos e vírgula. Quero apresentar para vocês A Hora da Estrela, da querida Clarice Lispector. É um livro muito bom de se ler, uma linguagem bem simples, você vai gostar, tá bom? Se você quer ganhar um dos livros que foram doados pelos escritores Benedito de Lima e Amparo de Carvalho, entre em contato comigo. É só, terminou a aula aqui, pode ligar para mim, entrar em contato pelo meu Instagram ou o meu telefone, WhatsApp, que você vai ganhar um livro, tudo bem? Pessoal, até a nossa próxima aula, se Deus quiser, com mais coisas boas. Olá pessoal, hoje nós estudaremos a resolução de equações do segundo grau completas. E então pessoal, nas aulas anteriores nós já resolvemos equações do segundo grau incompletas. Fizemos vários exemplos e agora chegou a vez de resolvermos as equações do segundo grau completas. Existem várias maneiras de resolver equações do segundo grau com uma incógnita. Uma das mais utilizadas é a fórmula de Bhaskara. Olha só, fórmula de Bhaskara e resolução de equações do segundo grau. E para a gente entender melhor, veja, no século XII, Bhaskara, um importante matemático da Índia, destacou-se por seus vários escritos sobre aritmética, álgebra e outros assuntos. Dentre esses escritos, encontra-se a fórmula de Bhaskara, que é uma generalização da resolução de equações do segundo grau com uma incógnita. Ou seja, ele criou uma fórmula, ele criou assim um artifício que permite calcular qualquer tipo de equação do segundo grau com uma incógnita. E é essa fórmula que a gente vai abordar aqui nessa aula de hoje. E de uma maneira bem resumida, nós temos aqui a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Aqui está a equação do segundo grau completa, coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Esses coeficientes eles estarão presentes, né? Eles estão presentes na fórmula de Bhaskara. Aqui está ela de forma completa. Aqui diz que x é a raiz da equação, ou as raízes da equação. Então diz que ele é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada dessa expressão aqui. A expressão é o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Depois divide por 2 vezes
o valor de A. Essa separação da regra ela é importante porque a existência ou não de raízes reais depende exclusivamente do discriminante. Discriminante é o valor do delta. É assim que ele é conhecido. O discriminante é chamado de delta e ele equivale a isso aqui. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, quando nós calcularmos esse delta, poderão ocorrer 3 situações. Aqui estão, ó. Poderá ocorrer um valor positivo, quando for feito o cálculo, o valor do delta pode ser positivo, pode ser 4, pode ser 16, 25, né? Então, quando ele é positivo, o delta é um valor maior que zero. Sempre que o delta for maior que zero, a equação terá 2 raízes reais diferentes. Mas às vezes, pessoal, quando a gente faz esse cálculo, o delta dá igual a zero. Aqui está, ó. Se isso acontecer, já sabemos que a equação ela terá 2 raízes reais iguais, ou uma única raiz real. Mas também, pessoal, quando calcularmos isso aqui, pode ser que esse valor dê negativo, né? Ou seja, pode ser que o delta seja menor que zero. Valor negativo é menor que zero. E agora nós veremos cada uma dessas situações na prática. E aqui, pessoal, o primeiro passo para a resolução dessa equação é identificar os coeficientes A, B e C. Vamos lá. Coeficiente A. Já sabemos que esse coeficiente é o número que fica na frente do x ao quadrado. Portanto, ó, ele vale 1. Coeficiente B. O coeficiente B é o que fica na B, esse que fica na frente, né, do x. Então, o B vale 5. Coeficiente C é o termo independente. Aqui está, ó. Termo independente é aquele termo que não precisa do x, né? Não depende do x. Ele vale menos 6. Então, C igual a menos 6. E agora nós vamos pegar esses valores e substituir, ó. No lugar do B, nós vamos colocar 5. No lugar do A, vamos colocar 1. E no lugar do C, a gente coloca menos 6. Né? Aqui é para a gente calcular o discriminante. Então, ele vale, ó, delta, ele é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. E substituindo, ficaria assim, delta é igual. B, ele vale 5, então fica 5 ao quadrado, porque o B está ao quadrado, o 5 também fica. O menos a gente repete, o 4 também, vezes o valor de A, que vale 1, então 4 vezes 1, vezes o valor de C, vale menos 6. Quando for negativo, a gente coloca no parêntese. Então, fazendo o cálculo, ficará delta igual 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. E aqui, pessoal, é um produto, ó, que é uma multiplicação. Portanto, a gente tem que levar em consideração os sinais. Aqui é menos, aqui é mais e aqui é menos. Então, menos com mais dá menos com menos dá mais. Portanto, esse resultado vai ser positivo. Ó. Menos com menos é mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Portanto, o delta vai ser igual a 25 mais 24, 49. Observe que com o cálculo do discriminante já concluído, a gente já sabe que o delta é positivo, porque ele foi, ó, mais 49, e essa equação, mesmo sem resolvê-la, eu já sei que ela vai ter 2 raízes reais diferentes, tá certo? Então serão 2 raízes reais, dos números reais, com valores diferentes. Vamos fazer esse cálculo agora. Para você acompanhar direitinho, ó, nós já fizemos esse cálculo. Agora faremos esse aqui, ó. Vou colocar a regrinha aqui, olha só. X é igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de A. E então, substituindo esses valores dos coeficientes aqui nessa regrinha, ficará assim. Então, x é igual a menos b. Então, observe que o b ele vale 5, né? Ele vale mais 5. Então, vai ficar o menos aqui da regrinha, mais o valor 5, que ele é positivo, mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta, que a gente já sabe que é 49. Então, coloca 49 aqui dentro da raiz. Aqui o tracinho e 2 vezes o valor de A. O A vale 1. Então, fica 2 vezes 1. Continuando aqui a resolução, fica x igual. Aqui a gente faz o jogo do sinal, ó. Menos com mais dá menos. Aí aqui, mais e menos, a gente repete. A raiz quadrada de 49 é 7, né? Porque 7 vezes 7 é 49. Aí aqui, 2 vezes 1, que é 2. Então, o resultado é 2.
E aqui, como você observa, tem o sinal de mais e o de menos. Significa que nós vamos fazer duas operações, né? A primeira nós vamos chamar de x', que é igual a menos 5 mais 7. Olha só, menos 5 mais 7, dividido por 2. E aqui, ó, menos 5 mais 7 vai dar 2. 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, a primeira raiz da equação vale 1. Agora nós faremos aqui outra operação com o sinal de menos. Então fica x, para diferenciar, vamos botar duas linhas. X duas linhas é igual a menos 7, menos 5, menos 7, dividido por 2. Então, ó, menos 5, menos 7 dividido por 2. Sinais iguais, a gente repete sinal e soma. Então vai ficar menos 12 dividido por 2. Menos 12 dividido por 2 dá menos 6. Aqui é a outra raiz da equação. Dessa forma, encontrando aqui o valor das duas raízes, a gente chega à conclusão de que a solução será menos 6 e 1. Dessa forma, o 1 e o menos 6 são as raízes da equação, que também a gente chama de solução da equação. E agora nós vamos para o segundo exemplo. Quais são as raízes da equação 9x² mais 6x mais 1 igual a 0? Então, primeiramente, nós vamos identificar os coeficientes. O coeficiente A é 9, coeficiente B ele é igual a 6, e o coeficiente C, que é o termo independente, é igual a 1. Agora nós vamos calcular o discriminante, que é o delta, né? A gente já sabe que ele é delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Então, delta vai ser igual a... O B, ele vale 6. Então, fica 6 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que vale 9, vezes o valor de C, que vale 1. Aqui, o delta vai ser igual a 6 ao quadrado, é 6 vezes 6, e dá 36. Aqui é uma multiplicação desses três termos, olha só. Então, menos com mais dá menos, com mais dá menos. Então, vai ficar menos 4 vezes 9, 36, vezes 1, 36. Então, o delta vai ser igual a 36 menos 36, delta igual a 0. E aqui, como você pode observar, ó, quando o delta for igual a 0, antes de resolver a equação, a gente já sabe que essa equação ela vai ter duas raízes reais iguais. Ou seja, o valor do x' vai ser igual ao valor do x duas linhas. Por isso que muitos dizem que ela tem uma única raiz real. Podemos dizer que ela tem duas raízes reais iguais, ou dizer apenas que tem uma única raiz real. E agora, pessoal, nós vamos para aquela outra parte da regrinha que permite encontrar a raiz dessa equação. Então, ela é assim, x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por duas vezes o valor de a, certo? Então, continuando, x é igual a... O b, ele vale, olha só, o b vale 6, então vai ficar menos 6 mais ou menos a raiz quadrada de delta. O delta a gente já sabe, ele vale 0. Então, raiz de 0 dividido por duas vezes o valor de a. O a vale 9, então 2 vezes 9. Então, continuando, aí aqui fica x igual a menos 6, mais ou menos, repete aqui o mais ou menos, a raiz quadrada de 0 é 0, dividido por 2 vezes 9, 18. Então, aqui nós vamos calcular o x', que é a primeira raiz, que como é que faz? É menos 6 mais 0 dividido por 18. Então fica, ó, menos 6 mais 0 dividido por 18. Então, menos 6 mais 0 vai ser igual a menos 6, dividido por 18. Aqui a gente pode simplificar, né? A gente pode dividir por 6, pode dividir por 6, e vai ficar menos 1/3. A raiz vai ser menos 1/3. A gente já sabe que se calcularmos a outra raiz, também vai dar igual. Vamos fazer só para testar, olha só. O x duas linhas vai ser igual a menos 6 menos 0. Então, menos 6 menos 0 dividido por 18. Então, menos 6 menos 0 dá menos 6 também, sobre 18. Fazendo a mesma simplificação que fizemos aqui,
vai dar menos 1/3. Por isso que diz que ela tem duas raízes reais iguais ou apenas uma raiz real. Dessa forma, a solução dessa equação será menos 1/3. E agora, pessoal, nós vamos para o terceiro exemplo. Quais são as raízes dessa equação? Então, primeiro vamos identificar os coeficientes, né? Então, o A, ele vale 5. O coeficiente B, esse que está na frente do x, ele vale menos 3. E o coeficiente C é o termo independente, é o mais 1. Aí está. E agora nós vamos calcular o valor do discriminante, que é o valor do delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Então, delta é igual a o b, aqui ó, b ao quadrado, ele vale menos 3. Então, fica menos 3 ao quadrado, repete o menos 4, vezes o valor de A, que é 5, vezes o valor de C, que é 1. Então, delta vai ser igual a menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. Aqui é um produto. Então, menos com mais dá menos, com mais dá menos. Então, fica menos 4 vezes 5, 20. Sinais diferentes, diminui e dá o sinal do maior. 9 menos 20 dá menos 11. Então, delta igual a menos 11. E observando aqui, ó, quando o delta for menor que zero, né, quando ele for negativo, que é esse caso aqui, a equação não possui raiz real, ou seja, ela não tem solução, não tem nenhum número real que satisfaça essa condição dessa equação aqui. Dessa forma, a solução é o conjunto vazio. E agora, pessoal, nós vamos usar esses conhecimentos para resolver alguns problemas. Esses conhecimentos aqui do discriminante, quando o delta for maior que zero, quando o delta for igual a zero e quando o delta for menor que zero. Então aqui, na primeira, nós temos o seguinte: verificar se o número real menos 5 é raiz da equação 2x ao quadrado mais 9x menos 5 igual a zero. Ou seja, para saber se isso aqui é verdadeiro, nós vamos ter que substituir o menos 5 no lugar do x, para ver se vai dar, isso aqui vai ser verdadeiro, ou seja, se vai ficar zero igual a zero. E fazendo a substituição ficará assim: 2 vezes x ao quadrado, o x vale menos 5, então menos 5 ao quadrado, mais 9 vezes x, então 9 vezes menos 5. Você observa que quando é negativo a gente sempre coloca no parênteses. Esse menos 5 aqui a gente repete, que é igual a zero. Então agora fica 2 vezes menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, que vai dar mais 25. Aí, aqui é um produto, multiplicação, tem que fazer o jogo do sinal. Ó. Mais com menos é menos. 9 vezes 5, 45. Aí menos 5, que é igual a zero. Aqui, fazendo esse produto aqui, 2 vezes 25 dá 50. Menos 45 com menos 5, ó, sinais iguais, repete sinal e soma, dá menos 50, igual a zero. Então, essa situação vai ser verdadeira, porque ó, 50 menos 50 é igual a zero. Então, zero igual a zero, isso aqui é verdadeiro. Ou seja, menos 5 é raiz dessa equação. Se a gente calcular isso aqui pela fórmula de Bhaskara, uma das raízes vai ser menos 5. Aqui no segundo exemplo diz assim: sabe-se que 1 é raiz da equação ax ao quadrado menos 6x mais 1 igual a zero. Calcular o valor do coeficiente a. Ou seja, a gente vai fazer o quê? Substituir o 1 no lugar do x, né? No lugar desse x aqui, coloca 1 e vai calcular para ver quanto é que vale o a, quanto é que dá o valor de a. Então, pessoal, como o 1 é raiz da equação, basta a gente substituir o 1 aqui na incógnita x e fazer o cálculo para encontrar o valor de a. Então, fazendo o cálculo, ficará a vezes x ao quadrado. O x vale 1, então fica 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1, mais 1, que é igual a zero. Aí aqui fica a vezes 1 ao quadrado, vai dar a, né?
porque 1 vezes 1 é 1, menos 6 vezes 1 aqui, ó, multiplicando, vai dar menos 6, mais 1, que é igual a 0. Aqui ficou uma equação do primeiro grau e para resolver é muito simples. Basta pegar esses números que estão aqui no primeiro membro e passar para o segundo membro com o sinal trocado. Ele é menos 6 aqui, se passar para cá vira mais 6. Aqui ele é mais 1, vindo para cá, ele fica menos 1. Portanto, o A será igual a 5, porque 6 menos 1 igual a 5. O coeficiente A dessa equação será igual a 5. E agora, pessoal, nós vamos para a terceira questão. Olha só, determinar o valor real de P na equação x² menos px mais 9 igual a 0, para que essa equação tenha uma única raiz real. Então, como nós já vimos, para que ela tenha uma única raiz real, o delta tem que ser igual a 0. E vamos agora calcular o delta, né? Delta a gente sabe que é b² menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Então, delta vai ser igual a... O b nessa equação, ele é o menos p. Pode ver, ó. Então fica menos p² menos 4 vezes o valor de A. O valor de A é o que está na frente do x², que vale 1. Então, 4 vezes 1, vezes o valor de C. O valor de C é o mais 9. Então, vezes 9. Continuando, vai ficar delta igual menos P vezes menos P dá P². Esse produto aqui vai ficar menos com mais dá menos. 4 vezes 9, 36. Portanto, ó, P² menos 36 igual a... Como o delta tem que ser igual a 0, então nós vamos colocar, ó, igual a 0. E aqui para resolver, fica P² igual a... Ele é menos 36, passando para o outro lado fica mais 36. Aí então fica P igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. Sendo assim, o P, que nós vamos chamar de P', ele vai ser, raiz de 36 vai ser 6, porque 6 vezes 6 é 36, né? E o outro, que é o P', pega esse menos aqui e repete, e tira a raiz de 36, que é 6. Esse sinal de menos é por causa desse sinal que está aqui fora, ó. O sinal de mais já não precisa colocar. Então, já está terminado, aí a gente faz, ó, logo, o valor de P pode ser 6 ou P igual a menos 6. E é isso, pessoal. E assim a gente finaliza essa aula. Um forte abraço a todos e até a próxima.